Paz, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês podem perceber, tá frio aqui no Paraná, tá friozinho sim. E como prometido, eu vou deixar aqui a continuação em relação à minha viagem para Brasília. Se você tá chegando agora, eu já peço para que você se inscreva aqui no meu canal. E você, gente, não deixa de curtir, não deixa de deixar depois o teu comentário. Eu peço para que vocês deixem porque é muito importante, ajuda bastante aqui no meu trabalho no YouTube. Então eu já quero pedir também isso aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então, eu quero dar continuidade, eu quero contar aqui para vocês um pouquinho mais de como que foi em relação a essa viagem. Bom, gente, como vocês sabem, inclusive eu fiz ali um primeiro relato, deixei aqui um pouquinho, porque foi até mesmo uma direção que eu tive lá em Brasília. De que foi o quê? Relata tudo, relata, deixa relatos, né, em vídeo, por escrito, enfim, nas redes sociais, porque muitas pessoas vão ter dificuldade de acreditar tanto em coisas que você já viveu e em coisas que você vai viver. Então essa foi uma das direções, né, que eu recebi. Então assim, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Como vocês viram, depois que eu voltei de Brasília, eu fui para Castro agora com meu marido. Gente, nós estávamos muito cansados. Então, né, tanto ele, porque ele ficou aqui com a Radassa e ele falou pra mim que foi muito cansativo realmente. E quem tem criança pequena sabe que realmente cansa. E eu também, gente, por incrível que pareça, eu sei que muitas vezes quem olha de fora pensa que tudo é só brincadeira, ou às vezes vê eu brincando e tudo mais, não imagina. Às vezes o cansaço emocional, o cansaço físico também e espiritual, que algumas situações elas geram. Então assim, quando eu voltei, eu tava bem cansada e eu fui sentir realmente algumas coisas quando eu cheguei na minha cidade, sabe? Quando eu deitei na minha cama, na minha casa para descansar. Aí eu senti, porque foi muita coisa. Então assim, foram dias muito intensos, digamos assim. E aí essa semana, assim, foi a semana que deu para descansar e nós fomos para Castro agora esses dias. Deu pra gente, assim, espairecer, sabe? Descansar mesmo, porque é muita coisa acontecendo. Como eu comentei com vocês, eu fiquei durante 23 dias em Brasília. Eu fui para Brasília para ficar durante uma semana. Na verdade, eu tive uma direção de eu estar indo para lá. E o Senhor ministrou para mim de que era para eu estar lá. Eu precisava estar lá presencialmente nessa escola, que foi essa escola de profetas que eu fiz. A princípio, eu pensei que essa escola ela seria uma escola nos Estados Unidos, porque é uma escola dos Estados Unidos também que faz. E o que acontece? E aí depois que eu fui entender, porque Deus sempre falava para mim, não, eu quero que você esteja presencialmente lá. Eu ia fazer online. E aí o Senhor falava para mim, não, eu quero que você esteja naquele ambiente presencialmente. Então tudo começou assim. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou estar lá presencialmente? E o Espírito Santo falando pra mim, não, vai lá e olha. E aí eu fui ver e eu vi que na verdade seria em Brasília, né, enfim. E eu acabei indo pra lá. A princípio, a gente não tinha condições nenhuma mesmo de eu ir. E eu fiquei naquela, eu pensei assim, meu Deus, não tem como. Só que o Espírito Santo ali me inquietando e falando, vai, você vai, não sei o quê. E, gente, nós começamos a orar. E assim, para resumir, já estava também muito próximo já, porque faltavam uns 15 dias para a escola, então assim, era impossível eu levantar o dinheiro assim tão rápido. E aí surgiu assim uma provisão em cima da hora, só que só dava o dinheiro da minha ida, né, da minha passagem de ida e dava somente para a gente locar lá um espaço. Então foi assim que eu fui. Eu fui com o meu dinheiro de ida e eu fui com o local lá que nós locamos pelo IMB. Gente, eu não consigo falar no meu nome direito, mas enfim, vocês vão entender. E aí eu loquei o espaço. O que aconteceu? Eu fui pra lá e quando eu tava indo, primeiro, fazia uns 7 anos que eu não viajava sozinha de jeito nenhum. Antes, pra mim, era muito comum eu viajar. Então, antes era bem normal mesmo, vamos supor, eu viajava pela empresa, então era bem comum pra mim, a cada 15 em 15 dias eu tava viajando. E eu já fui pra vários locais, inclusive sozinha.
Depois eu quero trazer um pouquinho até em relação a isso pra vocês. Inclusive agora eu vou renovar minha carta e eu vou voltar a dirigir, porque nem dirigir eu não dirigia mais. Porque o que acontece? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu vim, que eu conto aquela história que eu vim, e eu entreguei minha vida para Jesus dentro do ônibus, ali começaram vários processos na minha vida. Então, inclusive, eu tive perda de memória, aconteceram várias coisas comigo, emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, foram diversas situações. E também, devido ao uso da ayahuasca, que eu comento, né, daquelas coisas da nova era, eu tive várias sequelas. Então eu fiquei com muitas sequelas que me impediram de eu conseguir, durante um bom tempo, eu conseguir fazer algumas coisas normais. E o Senhor falava pra mim, isso é um processo e isso envolve um propósito. Então, amém. E agora, o que acontece? Eu fui para fazer essa viagem, lógico que eu tava um pouco com receio, porque fazia muito tempo que eu não saía assim, né, sozinha, pegar avião ainda. Então eu não sabia exatamente como que ia ser. E eu fiquei sim com um pouco de receio, mas eu confiei naquilo que o Espírito Santo estava me dizendo, porque o Senhor falou para mim, eu estou vindo com um tempo de remissão e respaldo na sua vida. E eu fui para Brasília debaixo dessas duas palavras, que foi o quê? Remissão e respaldo. E, gente, foi um desafio, foi, em vários aspectos, sim, para mim. E foi uma experiência, assim, muito marcante para minha vida. Em todos os aspectos, tanto pessoal, mas também eu sei que ministerial, porque, de fato, tudo que eu recebi lá não tem preço. E o que aconteceu? Quando eu tava indo, eu fiquei com alguns receios. Inclusive, quando eu cheguei já na rodoviária ali de Curitiba, eu cheguei na rodoviária e, ai, gente, eu fiz uma besteira, foi burrice minha assim. O que eu fiz? Eu preocupada com o valor financeiro já de cara, o que eu fiz? Eu fui pegar o Uber, enquanto eu tava chamando o Uber, ai, gente, sério, não riam de mim, não falem, não pensem, meu Deus, Mari, pelo amor de Deus, que... Mas enfim, eu fiz isso. E veio um rapaz até mim e ele falou assim, moça, você tá pedindo Uber e tal. E ele falou da gente rachar o Uber, porque o dele já tava chegando. E, gente, eu não pensei duas vezes. Eu não pensei direito na hora, eu não raciocinei muito. E eu ali nervosa, tudo com horário de voo. E sabe, era muita coisa ali. E eu preocupada com isso da viagem, ao mesmo tempo eu indo só com o dinheiro da ida. Eu fui e peguei o Uber junto com ele. Quando eu tava dentro do Uber, eu fiquei muito nervosa quando eu vi o que eu tinha feito, porque eu pensei assim, Mari, você tá louca? Você entrou num Uber com uma pessoa desconhecida. E enfim, isso assim, ali na hora eu fiquei nervosa. E eu lembro que eu mandei mensagem pro Eric e falei pra ele. E ele falou, amor, como que você faz isso? Não sei o quê. E enfim, aí eu pedi pro rapaz compartilhar a corrida com ele e tal, né? Coisa assim que aconteceu. Então assim, eu fiquei nervosa com isso. E aí quando eu cheguei lá no aeroporto de Curitiba, eu fui comprar uma máscara lá na farmácia, quase perdi minha mala, gente. Ai, sério. Porque o meu coração começou, Mari, tu não pode viajar sozinha, não, Mari, não vai dar certo, você tá indo, tudo isso, você vai ir pra lá, faz muito tempo que você não viaja sozinha, e ao mesmo tempo você tá indo pra um estado que você não conhece, Mari, enfim, e eu fiquei assim, meu Deus, só que aquela convicção muito grande dentro de mim, de que eu vou te sustentar, confia em mim, o Senhor falando pra mim, confia, confia, confia. E aí, foi quando começou a vir aquela paz sobre mim, eu pensei, não, ok. E eu falei, não, realmente, eu preciso confiar, eu não vou ficar dando atenção pra essa situação que tá tentando vir, pra tentar me paralisar. E eu falei, não, eu vou. E assim, aquela paz veio sobre mim. E eu entrei no avião. E quando eu entrei nesse avião, aí foi a situação de que aconteceu. Eu entrei no avião para ir para São Paulo, porque faziam duas conexões. Eu tava gravando ali um outro vídeo, só que ia ficar muita coisa num vídeo só, então eu vou estar compartilhando, eu vou estar dividindo aqui eles para não ficar muita coisa. Mas como eu tava contando para vocês, aí então eu fui, né,
eu entrei dentro do avião. Aí eu vou relatar pra vocês no outro vídeo, porque vai ter que ter um vídeo só pra contar o que aconteceu dentro do avião, porque de fato foi muita coisa que aconteceu. E aí aconteceu a situação de quando eu cheguei pelo Airbnb, eu fui para esse apartamento que era pelo Airbnb, não sei como que fala. E aí aconteceu a situação que eu contei pra vocês, né? Eu cheguei, eu comentei meio por cima, na verdade, lá no outro vídeo, o que aconteceu. Eu cheguei, gente, dentro desse local, dentro desse espaço, e lá, como eu comentei com vocês, era um espaço onde a mulher, assim, ela tinha vários altares levantados. E aquela coisa, gente, não tem nada a ver, vamos supor, nada contra outras religiões, né? Mas a questão era o que eu estava indo fazer lá, e a questão também é porque não tinha nenhum local avisando, né, em relação a isso. E acabou que quando eu cheguei lá, acabou de acontecer aquilo que eu comentei, que foi o quê? Realmente, do diabo chegar e ficar falando pra mim que não queria, me queria lá dentro e não sei o que lá, e o cachorro também, até ela não sabia o que fazer, só porque os bichinhos, eles sentem as coisas, né? Então, assim, é óbvio que ele tava percebendo a batalha espiritual que tava acontecendo. Aconteceu a situação da cama lá começar a tremer e começar a mover mesmo. Então, assim, ali eu vi, tipo, pô, eu não vou ficar aqui no meio de uma batalha espiritual, porque eu não vim aqui pra ficar aqui só batalhando, né? Eu pensei assim, gente, isso vai me deixar extremamente cansada. E aí eu orei, e o Senhor falou, não, não fica aí, vai pra outro local. E eu acabei indo pro hotel. E aí, como eu comentei com vocês, Deus acabou falando com essa mulher. Eu fiquei dentro da casa dela, gente, e lá, enquanto eu tava lá, eu posso dizer assim pra vocês que foi um tempo muito glorioso, tudo pra mim. Eu fiquei durante 23 dias, e uma das coisas que aconteceram, eu tirei meu passaporte enquanto eu tava lá. E assim, gente, eu tenho uma palavra desde 2018 de que nós não vamos ficar no país. E Deus nos deu data. Então, assim, a gente tem uma data para esse ano que Deus mostrou em 2018 que nós sairíamos do país. E lá em Brasília nós tivemos confirmações. Nós não, né? Porque eu tava só eu lá. Mas foi para nós, né? Porque eu fui, mas aquilo que eu fui buscar lá também é pra gente, né? Então, enfim, e lá me falaram de que várias coisas, gente. Lá foi tanta coisa que aconteceu, porque as pessoas, elas olhavam pra mim e elas começavam a falar as coisas. E, na verdade, a maioria das coisas eram coisas de que eu já carregava impressões proféticas, porém Deus só tinha falado comigo. Deus não tinha, tipo, me entregado por outra pessoa, tá entendendo? Não tinha sido assim, eu não tinha recebido uma profecia específica a respeito. Não, eu tinha coisas que Deus tinha falado comigo. E lá aconteceu isso. Então, o que aconteceu? Vieram, por exemplo, gente, desde o primeiro dia, foi muito surreal tudo que aconteceu, muito, porque desde o primeiro dia, Deus começou a falar muito, e eu pensei assim, caramba, o que tá acontecendo? Porque até então, tipo, eu tava escondidinha, e eu tava tão acostumada com tudo aquilo, mas de repente, começou a acontecer muita coisa, e eles a falarem muitas coisas. Enquanto eu tava lá, gente, eu fiz um ato profético nos Estados Unidos, antes de acontecer algumas coisas, e antes de eu receber algumas palavras proféticas específicas, inclusive antes de eu ir fazer meu passaporte, de Deus falar pra eu fazer meu passaporte, Deus tinha falado pra eu fazer um ato profético. E eu lembro que eu falei com o Eric, eu falei, olha, enfim, e eu fiz. E foi o ato profético do céu que eu fiz. E eu fiz junto com a Angélica, que ela é uma moça dos Estados Unidos. O Senhor falou pra mim, liga pra ela e faz o ato profético junto com ela. E a Angélica, ela é minha seguidora desde o ano passado. E enfim, então eu já tinha contato ali com ela, tudo. E o Senhor me direcionou enquanto eu tava no meio da escola. E aconteceu muita coisa, gente, porque depois que eu fiz esse ato profético, se eu contar pra vocês as coisas que aconteceram, parece loucura, parece loucura. Mas eu fui, obedeci, fiz, depois aconteceram várias coisas, e aí eu comecei a receber palavras específicas em relação, inclusive, a isso. E uma das coisas que me falaram
de que liberaram sobre mim foi que de fato eu não vou ficar na minha terra. E assim, gente, eu carrego algo já tem alguns anos, como eu falei, desde 2018, tanto que a gente vai sair do país e a gente tinha uma palavra para esse ano, mas também eu tinha algo que o Senhor tinha falado assim para mim, algum tempo atrás. Você não vai vir, como que foi? Falou assim para mim, você não vai ir do Brasil para outro país, você virá de outro país para o Brasil, e aí sim, como se fosse assim, o Brasil, tipo, não vai ser daqui, você vai vir de lá e daí sim você vai poder fazer aquilo que você tem para fazer, mais ou menos isso. E lá eu tive confirmação em relação a essas coisas. E eram coisas que eu já vinha processando, eu vinha tentando assim entender, né? Lógico, em relação a algumas coisas, porque eu percebia que tinham coisas de que estavam muito travadas e eu ficava tentando processar, tanto eu quanto meu marido, e ao mesmo tempo eu com aquela palavra. E eu, poxa, mas tá, enfim. E foi liberado palavras assim muito específicas realmente nesse sentido. Então, assim, é o que eu quero, assim, vou compartilhar assim com vocês. Ai, gente, uma das coisas assim, né? Igual eu até comentei lá no. Comentei de que. Comentei pelo grupo, né? Com o pessoal que tá ali do grupo, comentei pelo Instagram algumas coisas meio por cima. Mas uma das coisas que a gente sabe é de que nós não vamos ficar aqui. É difícil da gente processar isso, porque, vamos dizer assim, gente, de forma racional, não tem possibilidade, entende? Porque se a gente for racionalizar tudo, nada faz sentido, inclusive as palavras proféticas. A gente já sabe em relação aos somos escolhidos, em relação ao Chosen Church, é tudo muito impossível, é tudo muito improvável. Só que vamos dizer assim, só que existem coisas que já são para um determinado tempo e de que nós precisamos nos mover e acompanhar essa nuvem para que os cumprimentos maiores eles possam acontecer, não é? Então vamos supor, para que possa acontecer algumas coisas, hoje a gente precisa dar alguns passos de fé já. E para quem que acompanhava a gente no Somos Escolhidos, vai se lembrar inclusive da nossa última mudança que nós fizemos. Gente, quando eu fiz aquela mudança, o Senhor já tinha falado para nós de que aquela mudança ela era profética na nossa vida. E naquela época Deus veio e falou assim para nós: o quanto que vocês estão dispostos a me obedecer. E eu lembro que a gente ficou naquela, né? Como assim? E aí o Senhor falou assim para mim: olha, o nível de fé que eu quero de vocês é de que quando eu falar para vocês estejam em tal local, vocês não me questionem, vocês simplesmente vão e me obedeçam. Bem Abraão e Sara mesmo, sabe, gente? E aí eu fui, né, com o Eric, e na época a gente teve essa direção. Deus falou para nós: vendam tudo e façam. Só que essa vai ser a última mudança de vocês aqui, porque a próxima mudança vai ser para outro local e vocês não vão levar nada. Vocês estão entendendo? Então assim, Deus já estava preparando a gente para isso. E, enfim, e aí a gente fez, né, aquela mudança até na época. Eu lembro que eu publiquei no Instagram, então assim, eu tenho registro disso, inclusive, porque foi uma das coisas, né, que falaram. Duas pessoas me falaram isso, foi um pastor e um outro rapaz lá da igreja me falou a mesma coisa, falou assim: registra tudo. Então assim, isso eu tenho registro, graças a Deus eu deixei lá, então assim tem. Então, e eu tenho pessoas que já estavam vendo, então já eram testemunhas disso, já sabem em relação a essa história. E agora, gente, eu sei que realmente a gente não vai ficar aqui. Foram várias palavras proféticas por várias pessoas e todas elas se alinhavam, todas elas de alguma forma se complementavam. E todas elas eram confirmações. E só que uma das coisas que esse pastor ele me falou foi de que eu voltaria para minha cidade e eu já não ficaria aqui. Então assim, já ia ser muito rápido. E muitas pessoas falaram isso pra mim: olha, até o final do ano. Então assim, tu não fica. Ó, até o final do ano vai acontecer tal coisa, até o final do ano não sei o quê. E gente, eu tô recebendo muita palavra profética que até o final do ano vai acontecer algo. E eu não sei, né? Assim, eu e o Eric, a gente tá nas mãos de Deus. Nós colocamos tudo nas mãos de Deus, porque a gente não tem, né, gente? Vamos dizer assim, o que a gente vai falar? A gente, vamos dizer assim, até em relação a isso das redes sociais, quando a gente começou no ano passado,
essa exposição. Parecia tudo muito loucura, mas até disso me falaram que é pra eu confiar, entende? Então vamos dizer assim, eu tô aqui falando aqui, gente, não é legal, não é muito fácil, mas amém. Sabe, tem coisas assim que você fica muito exposto, mas tudo bem, ok. E eu sei que, né, a gente tá na dependência de Deus, não tem nem o que falar, né, gente? Porque nós não sabemos exatamente como que vai ser as coisas, a gente não sabe exatamente o que Deus vai fazer, mas foram muitas coisas, gente, que nos falaram. Inclusive, nossa, gente, envolvendo espaço físico, sabe? Que Deus vai colocar algo na nossa mão agora. E eu não sei, então, assim, o que exatamente tá para acontecer. Mas, assim, eu sei que é logo, porque isso foi uma coisa que me falaram. E eu já, como eu falei para vocês, eu já vinha com impressões proféticas. Tem coisa, gente, que eu tô desde 2018, Deus me preparando, Deus falando para mim. E olha, gente, vou falar pra vocês, vários momentos de eu querer desistir, de eu estar assim com a minha fé já abalada, com muita coisa acontecendo, mas Deus vinha e falava pra mim, me lembrava de várias coisas. E lá eles falaram, olha, vai ser sobrenatural. Uma das coisas também que me falaram, de que se eu não tivesse sofrido um grande opróbrio, eu não estaria pronta para receber aquilo que vai começar a chegar. Gente, é muita coisa, muita coisa mesmo. De que, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Muita gente começou a falar isso, falar, olha, até o final do ano vai acontecer algo na tua vida. Eu vejo você assim, eu vejo portas abrindo, eu vejo coisa acontecer, eu vejo isso tal acontecendo, eu vejo você entrando não sei no que, falando várias coisas, gente, que dá até temor de falar, porque é muita coisa, muita coisa. E também uma das coisas que me falaram foi de que muita gente olha hoje não compreende, porque às vezes olha muito em relação ao que é o meu. Gente, vamos supor assim, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, eu vou e eu fico tentando colocar. Vamos dizer assim, eu sei que eu tenho autoridade, mas eu não fico usando isso de alguma forma onde eu tento. Muita gente acha, gente, que eu tenho. Tem gente que olha pra mim e fala, tanto que lá eles me falaram, você parece uma menina de 20 anos. Como que você tá carregando isso? Sabe? E eu sei, gente, que tem muita gente que às vezes não quer levar a sério ou não entende. Mas eu decidi de não me vestir simplesmente com algo de me colocar numa casca, porque eu entendi de que eu tenho locais pra eu assumir. E eu não posso também por conta disso perder a minha identidade. Por conta às vezes da opinião das pessoas eu perder a minha identidade. Então assim, lógico que tem momentos que eu preciso e eu vou ser muito mais séria, tem momentos que eu vou brincar, porque o que? Eu entendi de que eu preciso me comunicar com vários públicos. Assim como Paulo, gente. Paulo, ele se comunicava com vários públicos. E essa foi uma das coisas que eu entendi no Senhor, de que eu preciso, eu me comunico com vários tipos de pessoas. E isso é algo que algo que é Deus que colocou em mim. Então, tá tudo bem. Eu não vou simplesmente me anular dentro da rede social para que todo mundo, de repente, ou para que porque eu não vou conseguir agradar todo mundo. É impossível. Então, assim, eu sei que tem pessoas que às vezes não compreendem muito bem, ou olham e pensam, nossa, mas tal coisa, porque não conseguem entender. E às vezes não é nenhuma questão de eu não estar em santidade, às vezes é muito mais uma questão do coração da pessoa. De a pessoa, não, mas isso daqui, porque não, eu acho que ela deveria de fazer assim, eu acho que ela deveria fazer assado, mas eu preciso confiar naquilo que eu creio que foi a forma como Deus me chamou. E eu sei de que hoje Deus me chamou para eu me comunicar não só com o público, mas com vários. Então, se eu me colocar numa roupagem aonde eu sei que eu não vou atingir um público que hoje Deus quer que eu atinja. Eu sei que eu não vou alcançar algumas pessoas que Deus quer que eu alcance. Eu acabo sim muitas vezes perdendo seguidores, perdendo pessoas às vezes que não compreendem às vezes ainda a minha forma de caminhar. Acabo sim, mas eu sei de que eu sei que eu tô dentro da minha missão. Então eu sei que eu tô dentro daquilo que Deus me entregou, de que Deus me direcionou. Então, enfim, né? Então, assim, é difícil, por exemplo, eu chegar aqui, eu ficar falando essas coisas aqui abertamente dentro do YouTube, lógico que é.
Porque, né, gente, eu tô aqui com a minha cara a tapa, com a cara e a coragem. Mais difícil ainda porque de alguma forma Deus escolheu eu pra fazer isso e não meu marido, tá entendendo? Podia ser ele, né? Mas ok, né? Às vezes, lógico que ele também faz as coisas junto comigo, mas foi uma coisa que foi, vamos dizer assim, fui eu que Deus colocou, tipo, não. Então sou eu que tem coisas que, tipo, não é exatamente o chamado dele. Então ele tem um chamado dele e eu tenho o meu, e nós temos um chamado juntos também. Mas amém. Então, assim, tem coisas que é difícil? Tem, lógico que tem coisas que é difícil, né? Tem coisas que às vezes eu me sinto muito disposta, mas eu entendi também que eu preciso confiar. E pra mim essa viagem, assim, ela foi essencial também em relação a isso, sabe? Então, bom, né, aqui já ficou muito comprido. Eu vou estar compartilhando mais coisa depois com vocês, tá? Eu deixei lá também, já gravei o vídeo em relação à questão lá do que aconteceu no avião, gente. Que foi muito forte, realmente, a experiência que eu tive. E aí eu vou compartilhando mais coisa com vocês aí agora, né, nessa semana, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo, né, que eu possa ter conseguido transmitir aqui pra vocês. E eu espero também que possa edificar a fé de vocês, né? Tudo isso que eu tô relatando, essas coisas que eu tô contando, que possa também edificar a fé de vocês de alguma forma, que possa inspirar vocês e de que possa deixar o coração de vocês quentinho, né, em relação a tudo que Deus pode fazer e de que nós temos um Deus vivo, nós servimos a um Deus que é vivo, né, de que é real, um Deus que dá destino, um Deus que dá propósito, um Deus que é um Deus de movimento, tá? Então é isso, gente, um beijo no coração de cada um de vocês, fica com Deus. E até o próximo vídeo. E não esquece de deixar aqui um comentário, não esquece de interagir aí comigo, porque é muito bom quando vocês interagem. Além que me ajuda também, eu acho muito legal de interagir com vocês aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. E também me acompanha nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo também, TikTok, Instagram, enfim, as redes sociais que eu utilizo. E até o próximo vídeo. Um beijo!